E aí ela preferia, às vezes, sair sozinha ou não sair do que sair comigo com o meu cabelo crespo. E aí, quando viajei para o Rio, improvisei na semana, fazer uma trança embutida com a mesma menina que ela pôde fazer na semana, a trança embutida. E aí eu viajei. Quando eu voltei de viagem, já tinha tirado as tranças lá mesmo no Rio. E aí eu voltei já com meu cabelo black e foi assim, eu cheguei em casa, já falei logo, que dia você vai dar um jeito no seu cabelo? Que dia você vai arrumar seu cabelo? Aí eu fiquei, né? Aí eu marquei logo no primeiro final de semana pra fazer as tranças. E aí quando eu tava na metade das tranças, que eu entrei pra pegar água, minha tia olhou assim, aí ela não sabia que era isso não. Se fosse assim, era melhor você ter cortado o cabelo. Assim, nada tá bom. Aí depois, nada tá bom. Aí assim, daqui a pouco vai feder, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo. Entendi. Quando eu conversei com as meninas, né, elas imaginavam que seria perguntado, né, por que elas lisam o cabelo. Eu falei, não, gente, mas aí vai da postura da pessoa. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente ingressou no curso de Ciências Sociais em 2014, muitas das meninas, inclusive Manu, Nayala, Kiane e outras, eu estava com o cabelo cacheado, então ninguém disse nada. Elas foram criticadas, principalmente chegavam para mim ou para outros colegas, essas meninas do primeiro semestre não têm a cara das ciências sociais, elas não se vestem do jeito que alunos de ciências sociais devem vestir, elas alisam o cabelo, daqui a um ano eu quero ver como é que elas vão estar. Elas têm que estar usando saia, com cabelo assumido ou com caixa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a nossa turma sofreu muita crítica pelo nosso posicionamento, de ser mais centrada, de participar mais das aulas, até nisso a gente sofreu crítica e as meninas com os cabelos também. Então assim, o que eu queria falar é que a gente tem que tomar cuidado para a gente não sair de um estereótipo, de um padrão e começar a entrar em outro, uma coisa forçada e oprimida. Por que estudos ciências sociais tem que ter um estilo, um cabelo black, usar um vestido, uma saia, não sei o quê? Por quê? Será que se você não tem esse estilo, você não vai ser tão intelectual, você não vai ser tão participativo dos movimentos feministas, dos movimentos negros? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não sair de uma opressão e entrar em outra, né? Era isso que eu queria falar. E todo mundo já falou aqui, né? E outra coisa que eu queria falar é que eu conheci no início desse ano uma israelense aqui no Brasil, ela estava de férias, e aí conversando muito com ela falando da experiência do país dela, e eu falando da experiência do Brasil, da universidade, ela falando da universidade dela e tudo mais, trocando experiências, né? Ela disse assim, tinha uma pele negra e o cabelo alisado. Aí ela falou, olha, quando eu cheguei aqui, muita gente me confundiu com uma baiana, porque eu uso short curto, tenho uma pele morena e tenho o cabelo alisado. Aí todo mundo, você é brasileira, você é baiana. Não, eu sou de Israel. E todo mundo, nossa, Israel, mas assim, não usa burca, não usa short curto, como é que pode isso? Gente, o pessoal aqui no Brasil tem uma visão completamente diferente de nossa. Ela fala português, né, claro, senão eu não entender nada. Nem todas as mulheres seguem a religião que usa as vestimentas. Então, mulheres lá escolhem a sua religião, podem usar a roupa que quiser, podem usar o cabelo que quiser, podem ingressar em faculdade, podem trabalhar fora, podem fazer isso tudo. Então, tem muito cuidado com essa visão. E aí eu perguntei para ela como é que estava lá em Israel essa questão sobre a transição do cabelo. Porque lá tem muita mulher negra e, consequentemente, o cabelo crespo, se estava acontecendo isso lá como acontece aqui no Brasil. Ela falou, não. Lá, a maioria da gente que tem o cabelo crespo, a gente alisa ainda. Ainda não está entrando essa questão da transição como está no Brasil. Eu acho interessante isso. Era só isso que eu queria falar. Bom, que bacana que esse momento está acontecendo, né? Que a gente utilize um GT
tem no tratamento da ciência política, da antropologia, né, e da sociologia, elas podem ser vivenciadas e podem ser partilhadas e dialogadas com esse formato, né, que eu acho que é muito nosso aqui do contexto brasileiro. Nossa, eu tenho muitas coisas para falar, porque de fato essa formação para lidar com o cabelo, ela é uma formação que vem do interior das casas por experiências estruturais que vão ter as suas nuances no interior da esfera privada, né? E que vem a esfera pública também. Bem, nesse sentido, eu recomendo, até que se tivesse tempo aqui, seria muito legal assistir com essa coletividade um documentário chamado Good Hair, Cabelo Bom, do Chris Rock. Chris Rock, ele é muito atacado, mas ele tem uma ironia que, assim, tem coisas que eu não consigo assistir sem deixar de dar risada por causa do brilhantismo das ironias que ele faz. Então ele vai, que toda, como o Miriam falou, de fato, essa indústria cosmética, ela começa muito forte nos Estados Unidos, já no século XIX, se não me engano. Antes do século XX, já haviam indústrias e você tem os colleges já preparando pessoas químicas para que continuem a desenvolver um maior mercado cosmético para a África, América, para as pessoas negras de todo mundo. Os Estados Unidos, incontestavelmente, né? Bem, qual é que é a minha vivência, assim? Minha vivência teria que ser entre ferros. Como minha avó, por parte da minha mãe, né, minha avó materna, foi passadeira, então a figura dos ferros, e até quero escrever sobre isso, porque eu já falei um pouco no novembro mesmo, foi muito legal, então, não apropria das ideias, que eu vou escrevendo. Pode falar, tá filmando, né? Graças a Deus. Já viu esses ferros? Ferro quente? Já também trabalhava com eles. Isso que eu vou colocar. Então era a vivência muito entre ferros. E o cheiro do ferro no pano é uma coisa que fica na minha memória olfativa, porque minha avó trabalhava, né, de passar as roupas das mulheres brancas, né, da região do interior de São Paulo, e ela sempre saía, né, com aquelas trouxas de roupa assim na cabeça para entregar as roupas passadas, não é do passado, né? E a minha tia, irmã da minha mãe, trabalhava de alisar cabelo com ferro. Então era muita gente, passava as mulheres a tarde inteira lá, de manhã, de tarde, de noite, até quase na hora de sair para o baile, alisando o cabelo a ferro. E é o ferro no tecido, o cheiro, né, da roupa que minha avó passava, e o cheiro do ferro no tecido da minha tia pegar à tarde, manhã, tarde, noite, fim de semana, isso que já tinha outras jornadas de trabalho, trabalhava pelo município da prefeitura, pela prefeitura, em creche, depois chegava em casa, alisava o cabelo, fazia a unha, aquela coisa. Então, ao passar o ferro, o cabelo fritava, né? Então tinha aquele cheiro do cabelo queimado e o cheiro do pano que ela tinha que botar no pente quente para tirar um pouco daquela temperatura e voltar a colocar o ferro no cabelo. Minha mãe, inclusive, quando foi casar, o ferro, minha tia nervosa, né? Bateu o ferro quente na testa dela e tentava achar maquiagem, não tinha maquiagem para pele negra, era pó de arroz, foi uma confusão. Mas enfim, isso acontecia, né? Então em casa eu sempre senti essa pressão. Mas eu não sei que tinha uma questão já que era sociológica, que estava dentro de mim, e que eu, como não tinha tido contato com teorias e tal, eu vim descobrir que, enfim, para mim tinha alguma coisa que faltava explicar naquela situação, né? E eu vejo que eu briguei muito com minha mãe, porque minha mãe, ela estava ali para a continuidade do meu enquadramento, isso desde criança. Pode chamar ela, perguntar, é motivo de muitas tensões, porque eu não conseguia me ver naquilo e eu tinha que me enquadrar. Esse intimato que você recebeu, eu recebi também. Por isso que
a hora que do meu espanto, não é o espanto de, não sabia que isso existia. Não, é o espanto que eu sei que essa intimação você recebe. Não, para além do seu ambiente privado, se você tem, isso é uma questão sociológica, se você tem a repetição desse fenômeno em vários ambientes privados, é que isso é uma questão estrutural, né? E que a gente só vai comentar e conversar sobre essas coisas quando a gente tem essa oportunidade aqui de pessoas que passaram, né, pelas mesmas vivências e vão ter um ponto de contato para conversar sobre isso. Aí, o que acontece? Eu não me enquadrar, mas aí também tinha aquela coisa. Tem artigos que nós precisamos escrever, é para facilitar. É para facilitar para quem? Se a gente, eu tenho uma perspectiva assim, também eu não vou, acho que hoje eu tenho essa maturidade, eu peguei muito com minha mãe, mas a maturidade de entender que o problema não começa com ela, que as cobranças que ela faz são, se a gente pegar aí o conceito do Durkheim, é um fato social, ele é coercitivo, ele é geral e ele é exterior, começa muito antes, é estrutural essa questão, né? Aí, lendo por isso que a importância das ações afirmativas, no sentido da gente estudar a Lei 10.639, a 11.000, por quê? Porque elas estão chamando a gente, estão criando uma estrada para que a gente conheça uma outra literatura que vai fazer uma outra explicação de nós mesmos, né? Então vejam, quando eu comecei a ler Sheikh Anta Diop, o Diop é um antropólogo assim, e também eu não sei classificar culturalmente, para falar a verdade. Ele vai mostrar, antes de muitos geneticistas chegarem a esse consenso, antes de muitos biólogos chegarem a esse consenso, com que a humanidade tem uma origem, né? E essa origem comum ancestral da humanidade é consenso, é uma origem africana. Se você não tivesse o Homo nas suas formas mais recentes, aí, né, de 40 mil anos, de 30 mil anos atrás, nenhuma outra variação fenotípica seria possível se não fosse nas pessoas da pele negra, pele escura e do cabelo afro. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque naquela região, né, uns dizem que é mais ali voltado para a Etiópia, já tem geneticistas que encontraram essas possíveis primeiras manifestações e material arqueológico um pouquinho mais para o sul ali, na África do Sul. O que ocorre? Impossível que as pessoas não tivessem a pele preta. Impossível, que elas precisavam lidar com o sol. Elas precisavam absorver aquele sol e dar conta de ter uma proteção, um protetor solar que não viesse do mercado, mas que tivesse. Ele precisa proteger o couro cabeludo. A questão é que depois, com o avançar da história, a gente faz usos e sentidos estéticos dos elementos fenotípicos que a gente tem. Essa é uma questão poderosíssima. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a gente adentrasse com essa formação nas escolas, se a gente não começasse da escravidão para cá e começasse falando essas coisas, que não seria possível uma pessoa como Miriam, se não fosse a variação fenotípica que ocorreu a partir da dispersão de populações humanas que veio lidar com outras variações genéticas não seriam possíveis. Ela tem a pele clara, ela tem o olhar claro, ela tem o cabelo dessa maneira, porque houve esse deslocamento a partir daquelas regiões africanas. Então, a sua família não sabe, Gabriela, que todas as outras variações vieram da pele negra, da mais negra possível. A sua família não sabe que esse cabelo tem uma razão de existir e ele vai ter outras razões de existir a partir de momentos que você faz outras interpretações estéticas das variedades que são humanas. Então, aí o que acontece? Todas essas tentativas, esse diálogo com o mercado, essa coisa da gente mudar quem a gente é e tal, tem a ver com um sistema macro que nos estrutura de maneira
e nos impossibilita de chegar a essa literatura que nos mostra essa coisa. E aí vem as intimações, aí vem a tesoura, aí vem um monte de coisas. Mas o fato é que hoje minha tia jamais conseguiria viver de chapinha, perdeu a clientela toda. E tem um ramo do setor de cabeleireiros, né, que também está perdendo o trabalho, que é as que fazem o tal do relaxamento. Que para mim foi sempre um tenso, porque para você relaxar tem que ter alguma coisa nervosa, não é? Esses nomes sempre me intrigaram. Até mesmo os produtos que eu uso, eu fico olhando lá a representação gráfica que eles fazem, a representação visual do frizz, do antifrizz, do anti, depois essas coisas assim, parece que elas sempre conversaram comigo de uma maneira que tem um incômodo, que eu acho que é um incômodo sociológico, né? Que agora eu também sou uma pessoa considerada passando pela transição. E minhas filhas também chegaram de Rio Claro, São Paulo, ali, e falaram, não, a gente não quer mais utilizar nada, e eu sempre respeito a elas, né, o que elas quiserem. Agora, assim, a gente precisava conversar mais sobre essas coisas. Entender que essas variações são fenotípicas e que todos eles são, de fato, seres humanos com o mesmo lobo frontal, com a mesma existência genética, todos participantes de uma mesma espécie humana. Isso aí faz sentido. E que essas variações vai depender do lugar onde você está. De acordo com essas teorias que eu tenho estudado, esse ramo que eu tenho estudado, as populações negras estavam aqui presentes no que a gente chama hoje das Américas, né? Muito antes do que a gente pode imaginar. Há relatos e estudos que vão dizer que os indígenas estão presentes aqui por causa de embates muito longínquos que tiveram entre populações que vieram da Ásia, porque os continentes não eram tão separados assim, eles eram a Pangeia ou Gondwana, né? E uma série de embates entre essas populações. Até o que o Zé falou, nós somos mongol. Que houve um deslocamento populacional de populações asiáticas vindo para o que hoje a gente conhece como Américas. Se você começar a olhar a história toda por esse ângulo, você tem essas redefinições imensas que é desafio, né? Que é ação afirmativa, Agora, o contexto também, ele vai mudando. E a gente tem que ter a consciência que nós não inauguramos nada. Impressionante isso. Você pega os anos 70, o Black Beautiful está lá. Mas só que os anos 70 não chegou até os anos 90. As pessoas mudaram de novo. E daqui pode ser que mude de novo. E assim vai. Porque, né? E o Black Beautiful, naquele momento, ele tem um formato que é específico. Não é o nosso. Ele tem a figura do garfo muito presente, né? Que essa coisa também exato, é diferente. Nesse momento as pessoas estão deixando as suas molinhas, que é uma composição de estética visual que também tem as suas diferenças com relação aos anos 70, né? E daqui para frente pode vir outra coisa. Agora, o que eu percebo isso é importante também. Não é tem muito a ver com todas as mesas que a gente discutiu. Se você parte do princípio que você tem que ter uma imagem de satisfação social, é você que tem que correr atrás para sobreviver dentro desse todo esse sistema para agradar. Agora, se você parte do princípio que é a mão do outro que não foi tratada e educada para mexer no seu cabelo, a cultura do pentear, que é de um determinado grupo e que tem que entrar no outro grupo, então, se você percebe essas coisas, você prefere que é o outro que está despreparado para lidar com você. Não é você que tem que se preparar para lidar com o outro. Isso pega muito nas relações afetivas, né? Como que eu vou namorar, se eu vou namorar, se eu vou namorar, está com o cabelo desse jeito? Como é que vai fazer afago? Como é que vai fazer cafuné? As mãos têm que estar treinadas para fazer cafuné nos cabelos que elas encontrarem.
pessoa muito rigorosa, nem tenho tempo de ter tanto rigor assim, né? Com agenda e tal. Acho que até já fui, já fiz muita trança, não sei o quê. Tem uma coisa também que é interessante, assim, a resposta, e lendo essas coisas que eu tenho lido, a vontade cada vez mais é de ser quem eu sou, nesse meu momento, né? Não estou mais na casa dos meus pais, estou na minha casa. Eu estou numa situação em que o meu feminismo, vamos dizer assim, não tem como sobreviver perto de mim um homem ou uma mulher, ou quem seja que não seja feminista. Porque ou não vai ser de outro jeito. E tem a relação afetiva continua porque a gente é desse jeito. Então, em vez de, enfim, você pode até pegar a tesoura de sua avó, né, dar um jeitinho nela lá, mas é uma questão, tudo isso para dizer que a gente está diante de um imperativo educacional muito maior do que a gente possa imaginar, muito maior, né? É a questão de mulheres brancas lidarem com o cabelo afro quando tem os filhos, né, de pai branco, mãe branca, que é uma questão também, é uma dificuldade que essas mulheres passam. Eu sei, eu tenho isso na minha família, é muito complexo. Então, se a gente não desenvolver estruturas para lidar com esse sistema, pensando dele do ponto de vista macroestrutural como ele a gente acaba agredindo os indivíduos que estão nas relações próximas da gente e perdendo o contexto da macroestrutura e por que as coisas são dessa maneira. Então, os desafios educacionais eles são grandes, vão a partir das experiências. No momento que você mudar, tentar mexer com essa relação de forças, inundar a sua casa de colegas que estão parecidas com você nesse momento, vai falar, opa, não é só a Gabi, o que está acontecendo? Esse mundo está de cabeça para baixo. Quando você vai conversando à medida do possível, quem se deixa também, né? Quem faz parte desse diálogo, o jogo de forças vai mudando. Deixa eu só falar uma coisa que você falou de amiga e tal. Eu tenho uma amiga que também teve a transição, passou, ela tá com o blackzinho dela, vou fazer até comunicações, olha isso aqui agora. E já entrou outra amiga de infância, que as duas são de infância, porém uma tem mais tempo que a outra. Aí essa, de mais tempo, ela tem o cabelo, sabe, ondulado, só que mais pro liso do que pro ondulado de fato, sabe? Então assim, ela tem um cabelão, aquele cabelo, sabe que desde criança todo mundo achava que o cabelo dela era o melhor, o mais bonito, enfim. E aí a gente faz essa comparação. Ah, você não vê a nome dela Arielle? Você não vê a Arielle? Olha o cabelo dela, sabe? Olha o jeito dela. E em momento nenhum ela usa a comparação de Nívia que tem um cabelo black, entende? Não é. Ela sempre vai falar da pessoa que se aproxima ao máximo do padrão que a sociedade diz que é o melhor, mais bonito, mais aceito. Com certeza. Mas assim, se a gente assume o compromisso das ações afirmativas, a questão é saber como essas questões que nós dialogamos aqui dentro das academias, como falar com o povo mesmo sobre isso. Como a Como pedagogia... ressemantizar as questões. Exato. Para dialogar sobre isso nós podemos pegar no campo da reforma política, no campo da PEC, no campo de tudo que vocês imaginarem, como dialogar com o povo sobre essas coisas. Não é só com o povo, não, é com o irmão, com o pai. Não, É um processo de tudo formação constante e pedagógico. tudo junto. A gente vai sendo formado e formando. Exatamente. A todo momento. É esse que eu acho que é o maior desafio. Eu vou passar a fala para a Brenda e depois assim, a gente termina aqui meio-dia, já são 11h43, mas é porque eu ainda quero comentar a apresentação do trabalho de Sandra, que é muito legal, eu tenho só umas questões a perguntar e umas sugestões de biografia para as meninas. Mas... Mas como é que eu tenho aqui? Vou sentar lá então. Vai lá. Gente, eu queria fazer só umas pontuações. Tá. São as pontuações. Eu percebi que, assim,
eu creio que nós temos a liberdade, nós devemos ter a liberdade de escolher como nós vamos nos vestir, como nós vamos usar o nosso cabelo e tudo isso. Mas eu faço um paralelo aqui que eu acho que a maioria de vocês também deve compartilhar essa opinião, de que o nosso gosto, ele é uma construção. É uma construção social e nós somos ensinadas eu nunca senti atração por um negro, eu não gosto de Isso é algo meu ou isso é algo que foi construído pela sociedade me ensinando? Porque ninguém me ensinou que homens negros são homens bonitos. O que a gente vê nas histórias de Branca de Neve, Cinderela e contos de fadas, príncipe encantado, loiro dos olhos azuis e da pele branca e vindo no cavalo branco, né? Então, assim, eu acredito que as meninas aqui elas já têm essa consciência, quando tu falou que vocês pensam, repensam, ponderam se é isso mesmo, se querem fazer transição, se não, enfim, se sentem bem com o cabelo do jeito que vocês quiserem. Mas eu acho que para a nossa vida, para tudo, nós temos que refletir sobre essa construção, né? Que a gente não gosta de, sei lá, de tudo. No meu corpo eu não sinto atração por gente gorda. Tá, é porque você não gosta ou é porque a sociedade nos ensinou de que gente gorda não é gente bonita? É preciso fazer uma autorreflexão e às vezes até uma autocrítica. O quanto que isso está entranhado em mim, né? Em relação a tudo, a cabelo, a corpo, a pele, absolutamente tudo, gosto musical. Eu não gosto de funk. Ou então as pessoas que nascem em um ambiente que não é um ambiente de classe média alta, só se identificam com o funk e com o pagodão. E isso não quer dizer que elas não tiveram acesso a Mozart, enfim, músicas clássicas. Será que por isso, né, nós devemos... Enfim, já estou devagando. Outro ponto que eu venho trazer é a questão do empoderamento, que, só contextualizando aqui, eu tenho um projeto de fotografia, eu fotografo mulheres, e é um projeto voltado para o empoderamento feminino. Então, durante esse tempo que eu estou tendo esse contato com mulheres, eu venho percebendo que tem uma série de construções em nós, vou falar pelas mulheres especificamente, que eu acho que os homens não sofrem em tanto nível essas opressões que eles sofrem. Então, assim, o que eu percebo, que eu tiro de cada mulher que eu fotografo, é que a autoestima, ela é um conceito ela deve ser mais interna do que externa. Porque uma menina uma vez me falou que quando eu me sinto bem, quando eu estou feliz, minha autoestima está elevadíssima e eu me acho linda e eu me acho maravilhosa, acordando de manhã cedo, sem absolutamente nada na cara, o cabelo todo bagunçado, e eu me acho linda. E outra vez eu vi um vídeo no YouTube, acho que foi a Jut que postou, dizendo que ela não se olhou no espelho o dia inteiro, mas que ela estava se achando ridícula. Ela acordou com a autoestima muito baixa e no fim do dia ela percebeu que ela não ficou se olhando no espelho o dia inteiro para saber se de fato ela não se viu. Então, tipo assim, não é visual a autoestima. Não deve ser visual. Ela é interna, como você se sente, você literalmente se empoderar internamente e enfim, nas nossas construções do que de fato, meu cabelo hoje acordou cheio de frizz, por isso não estou feliz porque não está definido, né? Isso também influencia, claro, porque nós estamos cercados desses padrões. E só para finalizar, eu vim trazer um pequeno ponto sobre a sala online. Eu acho que assim, concordo com tudo que todo mundo disse, de absolutamente tudo. Mas eles se apropriam desse discurso, do discurso negro principalmente, que é de apropriação, que é de empoderamento, em prol do capitalismo, em prol de enriquecer literalmente, assim como a Avon, assim como o Boticário se apropria da causa LGBT e tudo mais.
Eu acho que assim, é tremendamente errado. E não devemos nos enganar achando que eles estão querendo nos empoderar e querendo nos representar. Mas eu acho que cumpre um papel, uma porta de entrada e um papel inicial, que é o de representatividade, que assim, ainda é muito raro, em partes, é isso. Ainda é muito raro ver o negro e a pessoa de cabelo crespo e cacheado na mídia e, de fato, nas marcas. Então, assim, tem um pequeno que é a porta de entrada, que, assim, pode ser pela estética, tem mulheres e outras pessoas que começam pelo feminismo e, através do feminismo, despertam o lado estético e se empoderam e deixam o cabelo crespo. Mas eu acredito que, assim como tantas outras coisas, isso pode ser uma porta de entrada. E não está sendo o papel da sala online construir essa reflexão, né? Elas começam e param ali e se apropriam de tudo em prol delas mesmas. Elas não investem em nenhuma causa negra, elas não apoiam de fato nenhum movimento, enfim. Mas eu queria trazer essa reflexão. Obrigada, Brenda. Só uma observação, Obrigada. eu acho que tem já um mercado negro de produtos negros, não é? Tem mulheres negras também que já estão Você tem inclusive produzindo. mídia própria. Você tem revista própria, você tem rádio própria, você tem TV própria. É bom retroagir na história um momento importante que foi a revista Raça. Isso, essa Teve todo é esse momento muito estudado, porque era muito peculiar naquela época, que não era nem de longe a época que nós vimos hoje. A biografia que a gente usa, os artistas da imagem trabalham também com essas imagens, e tem a revista Raça também, faz análise de várias. Eu queria fazer uma sugestão aqui. Quando a gente fala que na realidade, as empresas, a indústria, ela se apropria, e se apropria, gente, isso não é ingenuidade da nossa parte, não, se apropria com o nosso conhecimento. Não sei se vocês sabem, a primeira pessoa a descobrir aquele botão da Xerox foi um antropólogo. Ele foi fazer uma pesquisa no México e descobriu que a dificuldade na observação da tipografia, a dificuldade que o cara tinha para fazer tipografia. Várias empresas norte-americanas e europeias também contratam sociólogos e antropólogos para quê? Primeiro, como é que você vai vender se você não sabe qual é o chamado perfil do consumidor? Como é que você descobre o perfil do consumidor? Você precisa descobrir quais são os valores culturais, os hábitos culturais dessas pessoas para poder vender. E eles fazem isso com a nossa auxílio também. Então, assim, não adianta a gente ficar do lado de cá só criticando. E, aliás, esse é outro detalhe que eu queria pontuar. Há uma análise ainda muito frankfurtiana da mídia, dos meios de comunicação da indústria cultural. Mas algo avançou, gente. Eu falei dos estudos culturais, que o Stuart Hall faz parte, da escola de Birmingham, na Inglaterra. Vale a pena ler. Porque eles fazem um outro tipo de análise. Olha só, até chegar aos estudos culturais, o que era feito era análise de discurso e de conteúdo. Não era feita análise de recepção. Eles passam a perceber que nós não somos teleguiados, como que eram os autores dessa perspectiva que eu chamo eu não, né? De apocalíptica, né? Que é uma visão assim, extremamente perniciosa da mídia, como se a mídia fosse capaz de, nós somos anencefálicos, a mídia fosse capaz de chegar e fez a nossa mente. Os estudos culturais percebem que não. O consumidor, ele, de alguma forma, a mídia se apropria porque entende o que ele está pensando, o que ele está querendo. Então, assim, Silvio Santos é pioneiro nisso. Ele fazia pesquisa. A minha professora de antropologia, Jurema Brits, hoje está na Federal de Santa Maria, ela falava, ela trabalhou fazendo pesquisa em São Paulo para vender os programas, aqueles programas de televisão do Silvio Santos. Ele já tinha essa capacidade. Né? Então, assim, há uma bibliografia muito grande da antropologia do consumo. Tem no Brasil, tem a Lívia Barbosa, que escreve muito sobre isso. Ela vai pegar todas as teorias de consumo e vai dizer que o consumo não é algo novo, não é algo da sociedade capitalista, sempre existiu, mas ela mostra o que mudou nesse tipo de consumo. E ela vai discutir a questão das identidades a partir do consumo. E aí eu acho bom, tem um livro dela, eu tenho esse livro, posso até emprestar. É Ellen Colin Campbell. Entende? Então, se eu tenho esse livro,
eles discutem como é que o consumo hoje é uma grande fonte de construção de identidade. E para discutir identidade, que é isso que vocês estão falando, tem também uma perspectiva de uma identidade centrada que chega a ser quase que um dogmatismo e radicalismo, né? Que é o problema que vocês estão dizendo. Quer dizer, o fato de me assumir nele não quer dizer necessariamente que eu seja obrigada pela estética corporal, né? E quem discute isso? Vários autores discutem isso, não do nosso campo. Eu já li um texto, Maria Rita Kell. Ela é da área da psicologia. E ela vai falar dos raps, dos MC, eu não consigo lembrar o nome dela. Esse texto ali há muito tempo, mas vocês vão conseguir encontrar. Ela diz o seguinte: como é que as letras de música constroem uma identidade que não é possível dialogar com nada. Eles fazem um apelo ao gueto, ao grupo, e de hostilidade aos outros grupos. E ela está advogando que as identidades, numa perspectiva, né, de Stuart Hall, e não só dele, da Macira Lopes Loura, que trabalha com a questão de gênero também, de identidade, que elas são todas móveis e cambiantes. E que a gente se forma o tempo todo. A gente vai se formando, né? Vai se compondo. A Judith Butler também trabalha nisso. Então, se botar um brinco, isso aqui já identifica. A roupa, a cor do batom, o tipo de cabelo, né? Isso é um tipo também de identificação. Tanto que tem autores que dizem para não falarmos mais em identidade, mas em identificação. Aí tem um texto bom do Denis Coucher, A Noção de Cultura nas Ciências Sociais. Muito boa essa bibliografia. Lá pelas tantas ele vai falar um pouco de identidade e de identificação. Ele fala que é preferível falar de identificação do que falar de identidade. Né? Porque assim, a gente tem N processos de identificação e o consumo passou a ser uma grande fonte de identificação. Então, assim, essa é a dica, é uma das dicas. Aí, eu quero agora dialogar com o Sandro, porque o Sandro traz a pesquisa dele lá na UFBA. Eu achei muito legal, Sandro. Perdão, Celina, eu vou ter que ir para a mesa lá das lutas indígenas. Eu só queria parabenizar quem apresentou os trabalhos, a bela condução da mesa. Obrigada. E também, a gente sabe, né, a mobilização que foi feita para que esses trabalhos fossem construídos, e parabéns, viu? Tá Obrigada. bom. Então, Sandro, eu achei muito interessante o caminho que você está trilhando. Mas, assim, o questionamento que eu faço é que, quando eu li lá a história das teorias feministas, elas vieram avançando em pautas diferentes. Parece que, historicamente, a coisa é energia. E quando ela é energia, não que ela não existisse. Ela existiu, mas ela não existiu quando uma questão política a ser problematizada. Só pegar a própria história do feminismo, quando diz que o pessoal é político, quer dizer, o pessoal deixou agora de ser algo que não precisa ser tratado do ponto de vista político. E me parece que é isso. Então, você fala assim, ó, na UFBA, as cotas, a briga só com cotas do movimento negro. Eles vieram batendo nessa tecla. Mas eles vão conseguir expandir para a questão de gênero. A cota não veio acompanhada, por exemplo, de ações que estivessem junto também a questão de gênero, mas estava a questão de classe. Mas talvez porque a questão de classe historicamente já tivesse emergido. E assim, eu lembrei de um trabalho do meu ex-professor, se chama Timóteo Camacho, da Federal do Espírito Santo, na década de 90. Ele fez uma grande pesquisa na universidade. Ele não trabalha com a questão de gênero ampliando, ele ainda está no binarismo, cá entre nós. Mas a análise dele é muito interessante, porque a análise dele mostra que as mulheres já eram a maioria dentro da universidade na década de 90, que era quando eu estava estudando. Só que elas ocupavam os cargos mais subalternos. Elas nunca estavam em cargos de chefia e de poder administrativo. E ele trabalha com isso, ele trabalha com o conceito de poder, ele trabalha com a tipificação do poder. Ele é chamado poder administrativo, poder intelectual, enfim, tem outros poderes lá que ele fala do poder simbólico, do ser. E aí ele mostra que as mulheres estão sempre relegadas. Não é o seu foco é a questão do gênero mesmo. Mas aí, você falou outra coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: a universidade, ela tem um papel fundamental. Eu sempre tive acho que essa ideia romântica. Eu acho que é o romantismo da gente achar que a universidade, ela faz a diferença. Deveria ter feito. A UESC não deveria ter feito a diferença na transição de crise cacaueira para novas formas de trabalho? Por que não fez? Já estava aí. A UESC não poderia ter feito a diferença para pensar essa população negra e indígena que vive aqui? Poderia, não fez. Por quê?
Então, assim, quando você fala assim, dentro da universidade essas coisas começam e pode ser que torne a sociedade, ou pode ser o inverso também no movimento, né? Porque talvez a gente espere muito da universidade. Talvez a gente espere da universidade um papel que às vezes ela não está disposta a cumprir, porque ela quer se manter aqui hegemônica. Ora, será que fora da universidade não se discute cabelo crespo? Será que fora da universidade não se discute, por exemplo, a questão de que o gênero precisa vir acompanhado de cotas para ingresso para os negros na universidade? Eu acho que a universidade tem um papel, sim. Mas eu não romantizo mais a universidade, não. Eu acho que a universidade deve sair do gueto, desse gueto acadêmico, desse elitismo acadêmico, desse tratamento diferenciado pelo doutor, que não é a pessoa.